Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, iluminai, Pai Santo, o nosso coração, iluminai a nossa mente, para que possamos acolher a vossa palavra como de fato é, palavra que dá vida e que nos salva. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O auxílio divino permaneça sempre conosco. Amém. Primeira aos Coríntios 11, 23 a 26. Irmãos, o que eu recebi do Senhor, foi isso que eu vos transmiti. O que significa eu recebi do Senhor? Não é que São Paulo tenha tido uma visão. Aqui não. Nesse caso aqui, eu recebi do Senhor pela igreja. Eu recebi do Senhor celebrando a Eucaristia. São Paulo vai lembrar aos irmãos aquilo que a igreja faz. O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes de fato que comerdes este pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Perfeito, a gente vê isso depois de ter ouvido aquele texto do Êxodo, quando Moisés asperge o sangue, a gente agora entende. Primeiro, esse texto é a narrativa mais antiga da última ceia que nós temos. Não é dos evangelhos. O evangelho de São Marcos é do ano 64. Essa carta, a primeira aos Coríntios, é do ano 54, 10 anos antes. A narrativa de São Lucas é copiada de São Paulo, porque Lucas colocou por escrito a pregação de Paulo. O evangelho de Mateus é dos anos 90. João não tem a narrativa da instituição da Eucaristia. Então a narrativa mais antiga é essa. De Paulo, que não estava lá, mas de que recebeu do Senhor. Recebeu da vida da igreja. Como ainda hoje. Hoje vocês são capazes de dizer: na noite em que foi entregue, o Senhor tomou o pão. Recebeu de quem? Recebeu da mesma fonte de São Paulo. Há 2000 anos a igreja vem fazendo isso. É uma coisa tão automática que a gente nem presta atenção que o evangelho está sendo repetido. E a gente faz o tempo todo. Então Paulo diz, veja, eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Uma primeira coisa importante, a Eucaristia, ela garante a tradição da igreja. Veja, a igreja todos os domingos, celebra, escuta, proclama a palavra do Senhor e celebra a aliança. Sem faltar um domingo. Só isso basta para mostrar o quanto a igreja de Cristo continua na igreja católica. Pensem bem. Do domingo da ressurreição até o domingo passado, a igreja não faltou um domingo à missa. Não dá para mudar a fé. Não dá para no domingo para o outro você trair a fé. Não, é a mesma fé. Ela vai evoluindo, como uma planta que vai crescendo sem você nem perceber. Mas é a mesma seiva. Não tem mutação genética. Muda a aparência. O organismo cresce, se desenvolve. Mas é a mesma configuração genética. Não, em Damasco ele recebeu só o chamado. Agora, depois, Paulo passou um tempo num retiro na Arábia, como ele mesmo diz, 3 anos, e depois, várias vezes, Paulo foi aprofundando o mistério de Cristo na reflexão, e algumas vezes ele teve realmente experiências de Cristo. Então, ele teve realmente as experiências místicas. Mas aqui não. Nesse caso específico, no grego, a palavra é bem clara. Receber, transmitir, são os termos técnicos que os rabinos usavam, e Paulo era fariseu, conhecia esses termos
para a tradição. Eu recebi o que eu transmiti. Ou seja, receber, em latim, isso aí é tradere, daí vem tradição. Eu recebi o que eu entreguei. Ou seja, de onde é que Paulo recebeu? Da igreja. Da igreja. Ele repete de cor as palavras da consagração. Então veja, essa é a primeira coisa. E depois então, veja como é bonito. Na noite em que foi entregue, isso aqui vocês nunca esqueçam. Quando Jesus celebrou a última ceia, ele quis dar à missa um sentido sacrificial. Na noite em que foi entregue, ou seja, a Eucaristia é a celebração da entrega dele. E eu já expliquei a vocês o sentido do isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Eu já expliquei a vocês o que significa corpo e sangue, carne e sangue. Já expliquei por que separado a carne e o sangue. Quer lembrar exatamente o sacrifício. Carne e sangue separados quer dizer uma pessoa que se entrega. Uma pessoa morta. É uma violência, carne e sangue separados. E, no entanto, Cristo está todo no pão e todo no vinho. É a nova aliança em meu sangue. A antiga aliança era no sangue do Cordeiro. A nova aliança em meu sangue. Quer dizer, eu sou o Cordeiro. A gente cantou na Páscoa, cristãos, a vítima pascal, oferecer louvores. O Cordeiro inocente resgatou as ovelhas, reconciliou com o Pai os pecadores. É o Cordeiro pascal. Eu estava dizendo na sexta-feira passada, no curso do Apocalipse, João é danado. João vê a hora, João vê o momento em que Cristo chega no céu ressuscitado. Vi diante do trono, não estava lá, eu vi chegando, vi um cordeiro de pé como que imolado. É o Cristo chegando naquela hora, dia 9 de abril, domingo da ressurreição de madrugada, Cristo chegando na glória do Pai. De pé como que imolado. O cordeiro inocente resgatou as ovelhas, reconciliou com o Pai os pecadores. É esse cordeiro. O povo da nova aliança nasce desse sangue daqui. E depois aqui, todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em memorial. Em memória, lembra de Moisés? Lembra-te. Eu falei isso para vocês. Lembra-te do caminho que o Senhor teu Deus. Em hebraico, a palavra lembrar tem uma mesma raiz da palavra ser. Quem não lembra, deixa de ser. Uma coisa que cai no esquecimento não é mais. Bom, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, estareis celebrando. Proclamar aqui é celebrar a morte do Senhor, até que ele venha. Aqui aparece uma outra dimensão da Eucaristia. A gente já viu aqui, celebrar a morte do Senhor, sacrifício, até que ele venha. A dimensão escatológica, que eu falei na quarta-feira passada, eu acho. Né? Foi o discurso do Pão da Vida. A Eucaristia que nos prepara para o banquete final. A Eucaristia não vai passar nunca. O que vai acontecer é essa Eucaristia da terra desaparecer e ficar só a Eucaristia do céu. O louvor eterno, aquele que está no trono, ao Cordeiro e os 7 Espíritos que circundam o trono, que é o Espírito de Deus. Como diz o Apocalipse, que é o Espírito Santo. Então, é isso que São Paulo nos diz nessa leitura. Repare quantos aspectos bonitos, mesmo profundos da Eucaristia. Depois um outro texto. Hebreus 9, 11 a 15. Olha, é uma riqueza. A liturgia é uma coisa linda. Hebreus 9, 11 a 15. Vamos para o céu agora. A gente estava na missa, agora vamos para o céu. Que é a missa do lado de lá. A gente viu a missa do lado de cá. Mas a missa daqui é o tornar-se presente da missa de lá. Hebreus 9, 11 a 15. Irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Em Israel existia o sumo sacerdote da lei. Uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, o dia do perdão, ele era o único que fazia isso. Atravessava a cortina que tem no santo e entrava no santo dos santos. E ali,
pela única vez no ano, ele pronunciava o nome de Deus. E entrava com o sangue de um cordeiro, para oferecer por todo Israel, uma vez por ano. É essa cortina que, quando Cristo morre, se rasga. Por quê? Porque o sacerdócio do Antigo Testamento não tem mais sentido. Ele era uma figura, ele era uma preparação para o verdadeiro sacerdote, Cristo. Então escute só, irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Por que dos bens futuros? Porque tudo que era do Antigo Testamento era promessa, era preparação. Agora Cristo sim vem realizar o que o Antigo Testamento prometeu. É o que a gente canta. O Antigo Testamento deu ao Novo o seu lugar. Só que a gente entende aí, quando fala Antigo Testamento, pensa na Bíblia. Não é. Testamento aí é no sentido latino, de aliança. A antiga aliança deu à nova o seu lugar. A antiga aliança foi selada no sangue do Cordeiro. A nova aliança foi selada no sangue de Cristo. É esse o sentido. Aí a gente pensa no livro. O Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. E o que é que tem a ver esse Antigo Testamento com a Eucaristia? Nada. A gente fica doidinho da cabeça. Não, não é isso. Tão sublime sacramento adoremos neste altar. É o sacramento da nova aliança. Pois a antiga aliança deu à nova o seu lugar. É esse o sentido. E aqui está o sacramento da nova aliança. É o sangue do Cristo, não mais o sangue do Cordeiro. É o novo Cordeiro, não mais o Cordeiro do deserto. É isso que quer dizer. É essa riqueza que o povo cristão tem o direito de conhecer, de saborear e de viver. É um direito de vocês, isso é de vocês, isso não é dos padres, não é de vocês. A gente está a serviço disso. Mas repare, através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação. Que tenda é essa? É que no Antigo Testamento, o sacerdote entrava através da cortina para oferecer o sangue do Cordeiro. Quando o povo chegou em Jerusalém, na Terra Santa, acabou-se aquela tenda e se fez o templo. Então veja, o que é que o autor está dizendo? Não é mais aquela tenda, não é mais o templo, não é mais nada daquilo. Agora Cristo entrou numa tenda verdadeira. Qual é essa tenda? O céu. O Apocalipse vai dizer o que tem dentro da tenda. Está lá o trono, está lá o Cordeiro, estão lá os 7 espíritos. E é interessante que no Apocalipse começa assim, tem um trono, o Espírito, e chega por último o Cordeiro. De onde está vindo? Do túmulo, do sepulcro, ressuscitando. E entrando lá. Repare como é bonito. Entrando na tenda. Essa tenda não faz parte desta criação. E ele entrou na tenda. O sumo sacerdote entrava na tenda levando o quê? Sangue de Cordeiro. Olha aqui. Ele entrou não com sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue. Atenção. O sangue significa a vida. Olha, quando foi que Jesus derramou o sangue dele? Só na cruz? Ele começou a derramar a vida dele no momento que foi concebido no ventre de Maria. Ele foi se gastando. Ele foi derramando a vida por amor. Então o sangue de Jesus é precioso, não é só porque é o sangue humano do Filho de Deus, mas é porque é um sangue derramado livremente. É uma vida dada por amor. O que salva é o amor. É o amor que salva. O sangue derramado é sinal do amor maior. Não há maior prova de amor que dar a vida. Não é o sangue simplesmente como matéria. Seria mágica, isso seria feitiço. Mágica, como o voodoo, não, como os cultos afros, não. O sangue no cristianismo é sinal da vida entregue, do amor. Então, Jesus entra no céu com o seu sangue, que coisa linda. Veja, ele entra com todo Pai, tudo o que eu fiz como homem, toda a vida que eu entreguei, está aqui, eu apresento aqui. Por isso no Apocalipse vamos ver, quem é digno de abrir o livro? O Cordeiro. Digno és tu, porque foste por nós
imolado. Porque derramaste o teu sangue por nós. Porque nos amaste totalmente, tu podes abrir o livro da nossa história. Tu nos entendes, porque tu nos amas. Tu podes, sim, definir nosso destino, porque tu deste a vida por nós. Repare como é bonita a Sagrada Escritura. Aí a gente entende que a liturgia, que o sacrifício de Cristo, que tudo isso é uma manifestação de amor. É o amor que salva. É o amor de Deus que salva. Agora a gente entende, meu Deus, o que é que tem a ver o amor de Deus com o Cordeiro morto, com Cristo morto? Isso tudinho. Se a gente não entender isso tudinho, que para o judeu era claro, porque ele entendia. E para a gente não é tão claro. E, no entanto, quando a gente começa a entender a simbologia, é uma coisa impressionante. Pois bem, ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. Então, o sacrifício de Cristo nos salvou para sempre. Essa paz, uma vez por todas. Não precisa nunca mais ser repetido. O sacrifício de Cristo nos salvou. E eu já expliquei que na Eucaristia a gente não repete o sacrifício de Cristo. É o sacrifício de Cristo que está lá diante do trono que se torna presente na força do Espírito Santo. De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhada sobre os seres impuros o santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, isso aqui tudinho eram ritos judaicos do Antigo Testamento. Sangue de novilha, lavar corpos, tudinho. Se isso nos purifica, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Atenção. Repito, insisto nessa ideia de sangue. Não é simplesmente o líquido vermelho. Não é. É o que isso significa. A vida dada. E no caso de Cristo é vida dada, vida entregue, vida gasta, vida derramada por amor. Por amor. Dia a dia, não foi de uma vez só. A conta-gotas, nos cansados andando pelas estradas da Galileia, na paciência, nas noites de oração, no medo da morte, na angústia no Osso das Oliveiras, tudo isso ele foi entregando. Então, muito mais o sangue de Cristo, esse amor, purifica a nossa consciência das obras mortas. Aqui a gente pode lembrar de São João. Filhinhos, se a nossa consciência não nos acusa de nada, nós estamos em paz com Deus. Ora, minha gente, mas quem é que tem uma consciência que não acusa de nada? Só quem tiver com a consciência morta. São João diz, se o nosso coração não nos acusa, nós estamos em paz com Deus. E agora? Se não nos acusa, mas nos acusa. Aí São João diz, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração. E pode perdoar os nossos pecados. É isso aqui. Ou seja, Cristo purifica. Vocês reparem que a Bíblia, a gente explica com a Bíblia. Repare como é bonito. Então veja, Cristo nos purifica a consciência. Então a gente vai se confessar. A consciência nos acusa. E Cristo então nos purifica. Porque o sacramento da penitência é dado pela Páscoa de Cristo. Pelo Cristo que morreu por mim. Então, para servirmos ao Deus vivo, pois, atenção para isso que é belíssimo, em virtude do Espírito Eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Atenção, repare, isso aqui que eu expliquei a vocês em Trindade. Na cruz, o Filho se oferece ao Pai no Espírito Santo. Esse Espírito Eterno é o Espírito Santo. Lembra do Holocausto? Não se queimava a vítima? Pois o fogo que devora Jesus na cruz, a vítima, é o Espírito Santo, que é espírito de amor. Amor que é um fogo abrasador.
Aqui existe um mistério. Eu vi isso de dentro de vocês, essa história, e me comoveu muito. Repare bem, eu já disse aqui uma vez. Na sarça ardente, a sarça é madeira. A madeira queima e não se consome. De dentro da sarça, Deus diz o nome dele. Eu sou, a gente traduz o que sou, mas não é bem assim. Eu sou o que serei. Ou seja, Deus não diz o nome. Você quer saber quem eu sou? Eu sou o que você vai ver na prática que eu sou para você. Ou seja, Deus a gente nunca sabe antes o que Ele é. Você quer saber o que eu sou? Caminhe comigo. E você vai vendo o que eu serei para você. Por isso que o judeu não pronuncia o nome de Deus. Porque eu nunca saberei totalmente nesse mundo quem é Deus. Ele é sempre uma surpresa danada. Eu sou o que serei. Tu verás. Ora, a sarça ardente se cumpre na cruz. Nessa madeira que arde no fogo do Espírito sem se consumir. Ali, agora você sabe quem é Deus. Agora você sabe. Ele é aquele que é capaz de dar a vida por amor. Ele é capaz de entregar o seu filho. Tu verás quem eu sou. Agora na cruz a gente vê. No Apocalipse, Deus diz, eu sou o que era, o que é e o que vem. Aí quando chega no 7º selo, ele não diz mais eu sou o que era, o que é e o que vem. Eu sou o que era e o que é. Acabou-se. Não é mais o que vem. Se deu todo. Se mostrou todo. O que era e o que é. E não diz mais o que vem. Então veja, na cruz a gente vê quem é Deus. A gente quer entender, o Deus dos cristãos não é um conceito. O Deus dos cristãos não é aquele ser, como diz assim, Deus é tão puro, é tão grande, é tão... Tudo isso são conceitos humanos. Quer saber quem é o Deus dos cristãos? Olha a cruz, é na cruz que o Deus dos cristãos se revela. E aí é um susto, porque ninguém espera um Deus assim. Então, diante desse Deus, a gente tem que tirar a sandália e se prostrar como Moisés. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que pisa é santo. É santo demais. Aí diz assim, Deus ninguém pode entender porque Ele é grande. Ninguém pode entender por isso. Deus é grande não é porque fez o céu e a terra. Não é porque criou galáxia, porque isso tudinho cabe na nossa cabeça. Agora que Deus se faça isso, não cabe na nossa cabeça. De jeito nenhum. Não cabe. Entendem? Não é brincadeira não. Aí para a gente entender isso, tem que se converter. Quando você vê o terremoto da China, o furacão em Mianmar, aquele tsunami que eu não esqueço nunca. Mas quando você vê a violência, tantas vidas sem sentido, aí você fica perplexo. Afinal de contas, Senhor, onde tu estás? Quem és tu? Ele diz, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Tira a sandália dos pés. Baixa a cabeça. Eu sou o que serei. Tu não me podes compreender. Tu não me podes segurar. Tu não podes pronunciar meu nome assim à toa, não. Compreende? Deus não é nosso compadre. Eu sou padre há 16 anos. Fui monge. Estudei teologia a vida todinha, que sempre gostei. Não sei mais de Deus do que vocês, não. Deus é aquele que surpreende. Não, mas é verdade. Uma coisa é saber teologia, outra coisa é saber de Deus. Deus é aquele que surpreende. Deus é aquele que... O único jeito de você saber quem é Deus é não tirar os olhos da cruz. Não tirar os olhos da cruz, ajoelhar e olhar e fica. É isso que o autor da carta aos Hebreus aqui está dizendo. Ele, no Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo como vítima sem mancha, santa, pura. É isso a missa. Na missa, ou seja, na força do Espírito Santo, ou seja, 2 vezes o padre invoca o Espírito Santo na missa. Primeira vez, para transformar os muitos grãos num só corpo de Cristo. Enviai ao Pai o Espírito Santo, daqui estas oferendas se tornem o corpo e o sangue de Cristo. Então o Espírito faz dos muitos grãos o corpo de Cristo. Depois da consagração, o padre faz outra epíclese, outra invocação do Espírito. Que o Espírito nos una
num só corpo. Faça desse monte de pessoas um só corpo de Cristo. Então é corpo de Cristo no altar e corpo de Cristo ao redor do altar. É o que Santo Agostinho diz: comei o que sois e tornai-vos o que comeis. Por isso São Paulo diz: quem comeu o corpo no altar sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Por que quem está em pecado não pode comungar? Ah, porque eu estou impuro. Não é nada disso. Por que quem não é católico não pode comungar? Ah, eu estou impuro. Não é nada disso. Não pode comungar porque o pecado, ou a heresia, ou o cisma, divide o corpo. Me aparta da comunhão visível com o corpo, que é a igreja. E eu só posso comungar do corpo, da Eucaristia, em comunhão com o corpo, que é a igreja, senão é uma mentira. Se eu não estou na comunhão do corpo eclesial de Cristo, não posso comungar do corpo sacramental de Cristo. Comungando deste corpo no altar, eu me torno cada vez mais corpo, que é a igreja. É esse o motivo. Quando é que São Paulo fala isso aos Coríntios? Falando das divisões dele. Como é que vocês são divididos? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e vem comer o mesmo corpo. Pois eu digo, quem come e bebe o corpo do Senhor, sem discernir o corpo, que é a igreja, come a própria condenação. É esse o significado. O pecado me impede de comungar, porque o pecado rompe a comunhão com Cristo e com os irmãos. É isso que o autor está dizendo aqui. Olha aqui, para terminar. Por isso, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou, quer dizer, expiou, deu perdão às transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E assim, aqueles que são chamados, os cristãos, recebem a promessa da herança eterna. Não é mais a terra prometida lá na Palestina, mas a herança eterna. Porque a antiga aliança prometia a Israel uma terra. Ora, a nova aliança nos promete a vida eterna. 1 aos Coríntios 10, 16 a 17. São 2 versículos. Irmãos, o cálice de bênção. Lembrem que na ceia dos judeus havia 4 cálices, e o cálice mais importante era o terceiro, o cálice da bênção, que foi o cálice que Jesus consagrou. O cálice de bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? Comungar com o sangue de Cristo. O que é o sangue de Cristo? A vida dada, a vida derramada. Se eu comungo com essa vida dada de Cristo, quer dizer que eu estou disposto a dar a minha vida como Ele. O cálice que nós comungamos não é a nossa comunhão com o sangue de Cristo. Ou seja, eu não estou comungando com o sacrifício de Cristo. Atenção! Não é simplesmente comungar o sangue de Cristo. É comungar com o sangue de Cristo. E o pão que partimos, imagine o pão partido, quebrado, não é comunhão com o corpo de Cristo, com o corpo sacrificado de Cristo. Ou seja, é a mesma coisa que eu dizer, Senhor, eu quero completar na minha carne o que faltou da tua paixão. Senhor, eu quero fazer da minha vida uma oferta contigo. Mas esse é o caminho cristão, não tem outro não. Está pesado, não está? Então Jesus tem uma palavra de consolo. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem perder a vida por mim vai ganhá-la. Nosso Senhor nunca enganou, não engana. Às vezes quando eu vejo uma pessoa doente, uma tragédia, eu já disse a vocês isso. Que eu digo, meu Jesus, sustente a minha fé. Porque Ele não garante que vai me poupar disso. Ele não garante que vai me poupar. Nem eu posso pedir a Ele que Ele me poupe. Eu não posso. Se vocês, a consciência de vocês deixar, vocês pedirem, peçam. Entende? Eu me lembro do Monsenhor Oswaldo Luiz com câncer. Ele estava bem animado, mas sabia bem a gravidade da doença. A segunda vez que eu fui, ele estava também com derrame, as pálpebras caíram, teve complicação. E ele muito consolado. Ele só chorou quando eu fiz uma pergunta. Eu disse, meu senhor, está celebrando? Aí ele começou a chorar. E disse, celebro sentado ali. E eu disse, veja, meu senhor, o senhor está celebrando na sua vida, na sua carne,
a missa que o Senhor celebrou tanto no altar. E a terceira vez foi quando eu fui ver nos usineiros, que ele estava realmente, era os últimos dias. No dia seguinte ele morreu. Que eu perguntei, Monsenhor já recebeu a unção? Ele disse, não. Eu digo, Monsenhor, o Senhor sabe que chegou a sua hora. O Senhor quer a unção? Ele disse, quero. Chegou a hora, Monsenhor. A gente vive em função disso. Mas eu vivo, todo dia eu bebo do sangue do Senhor, eu comungo com o meu Senhor. Eu quero ter a consciência de que, Pai, chegou a hora. É isso que, eu não sei vocês, mas a mim me faz tremer, porque eu digo, Senhor, dá-me a força. Dá-me a força para quando chegar a minha hora. Mas não é só a hora da morte. É a hora dos sofrimentos da vida. Que eu esteja disposto a celebrar essa Eucaristia que eu celebro com tanto zelo no altar. Eu posso celebrá-la na minha vida. Na minha vida. Hóstia pro hóstia. Vítima por vítima. Sacrifício por sacrifício. Eu completo na minha carne o que faltou, a paixão de Cristo. Então é isso que está aqui. E porque há um só pão, nós, todos somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. Está aqui. A Eucaristia faz a igreja. A igreja é um só corpo, porque a igreja vive do corpo do Senhor. Ela própria se torna corpo do Senhor. É isso a missa.